Eu fiz um desenho garranchudo aqui, mas é só para mostrar como é que era a questão. Que era uma bolinha de massa M sobre gravidade G, e ele dizia que essa bolinha podia descer para o solo em três trajetórias possíveis. Apoiada sem atrito aqui, ó, nesse, não é plano, né, mas nesse declive aqui, apoiada nesse declive aqui também sem atrito, ou cair direto no vácuo. E ele dizia que aqui a trajetória era 1, aqui era 2, era 3. Era uma questão bem simples, sem cálculo. Aí ele dizia, qual das afirmativas abaixo melhor relaciona o trabalho realizado pela força-peso nas três trajetórias aí? Aí muita gente pensou, bom, como o 2 é vertical, o trabalho do peso é maior. Então o trabalho do peso em 2 vai ser maior do que o trabalho do peso em 3, que não é tão vertical, que é maior que o trabalho realizado pelo peso em 1, já que a trajetória é bem inclinada. Errado. A afirmativa certa dizia que o trabalho realizado pela força-peso nas três trajetórias era o quê? Igual. Por que era igual? Porque a saída e a chegada dele depende do que a gente falou agora na observação, do desnível vertical. E o desnível vertical é o mesmo nas três trajetórias. Então era a casquinha de banana importante e muita gente errou essa questão de vestibular porque ela envolvia o que você pode julgar como senso comum, mas que é errado, porque a gente acabou de ver que o trabalho realizado pelo peso independe da trajetória, só depende desse desnível vertical, que tem a mesma direção da aceleração da gravidade G. Se inventar de ter um G para o lado, o que vai importar é o desnível nessa mesma direção de G, porque é quando o vetor peso vai estar paralelo ao deslocamento, fazendo aquela decomposição lá da escadaria. Então, que fique claro isso para vocês, tá? Próximo trabalho é o trabalho realizado pela força elástica. Então você pergunta, a força elástica pode realizar trabalho? Pode sim, tanto motor como resistente. Então imagina aquele nosso famoso sistema massa-mola, um corpo de massa M ligado a uma mola de constante elástica K. E a gente pode esticar essa mola até a posição X e soltar, ela vai ficar oscilando entre X e menos X infinitamente, porque a gente está desprezando aí o atrito e todas as perdas possíveis aí no próprio sistema, na mola, por exemplo. Então, o que acontece? Vai haver deslocamentos de deformação, de restituição. Né? Restituir significa levar para a posição inicial. Mas vamos imaginar que, de início, eu vou deslocar esse bloco da posição 0 até a posição X. Eu vou esticar a mola. Então, meu deslocamento inicial vai ser para cá, para a direita. Meu D. Estou esticando a mola da posição 0 até a posição X. Minha força elástica, no momento que eu começar a deformar a mola, ela vai estar apontando para o lado esquerdo, tentando restituir a mola para a posição dela relaxada. Então, se eu desenhar o bloquinho aqui à parte, o que eu vou ter, no momento que ela estiver deformada, eu vou ter aqui a força elástica para a esquerda e o deslocamento tentando levá-la lá para o X, para a posição X, não é isso? O problema qual é? O problema é que força elástica é Kx, lei de Hooke, né? E como o X está variando o tempo todo, significa que essa força elástica é variável. Então, não posso usar aquela equação lá, trabalho é FD cosseno θ para uma força constante, está em algum lugar aqui do quadro, porque essa força não é constante. Aqui, ó, vamos voltar lá. Eu não posso usar porque essa força não é constante. A gente colocou lá, ó, esse trabalho ele podia ser usado para força constante. Então, se ele é uma força variável, o que eu vou ter que usar? Um método gráfico, que a gente acabou de ver. Ó. No gráfico força por deslocamento, o trabalho é a área. Então, essa vai ser a artimanha que nós vamos usar para calcular o trabalho realizado pela força elástica. A gente vai imaginar um gráfico aqui, ó, de força elástica versus deslocamento. Se essa força elástica é Kx, a gente imagina que esse gráfico vai ser uma reta inclinada, né? Porque é uma função de primeiro grau. Então, se eu tirar essa área aqui, ó, eu posso dizer que essa área é numericamente igual ao trabalho realizado pela força elástica. A área sobre esse triângulo aqui. Então, eu vou dizer aqui, ó, que o trabalho realizado pela força elástica, ele é igual à área, numericamente igual à área
sob essa curva, que é um triângulo. Como é que se calcula de um triângulo, pessoal? Base vezes altura dividido por 2. Essa altura é força elástica é Kx. Então fica x vezes Kx sobre 2. Como é que é x vezes x? X ao quadrado. Resultado, trabalho realizado pela força elástica vai dar Kx ao quadrado sobre 2. Olha que interessante essa equação. Aí você vai perguntar, Pietro, pode ser positivo ou negativo, motor resistente? Pode. Vamos voltar para cá? Eu comecei dando esse exemplo, deformando essa mola para cá, para a direita, não foi? E aí, como eu deformei para a direita, a força elástica estava para a esquerda. Tudo bem, para o bloco aqui na posição X. Esticou ele todo, esticou, está lá na posição X. Solta ele e vê a volta dele agora de X para 0. Quando ele estiver voltando de X para 0, né, fazendo essa volta aqui, daqui para cá, ó, o deslocamento agora vai estar para a esquerda. Então, se eu desenhar meu bloquinho aqui à parte, eu vou ter o deslocamento para cá e a força elástica também para cá, enquanto está puxando o bloco. Olha só, força e deslocamento no mesmo sentido, o trabalho é o quê? Motor. E aqui em cima ele é o quê? Resistente. Como é que eu vou diferenciar ele motor dele resistente? Calma aí. Vamos ver outra possibilidade? Eu soltei ele está voltando, né? Aí ele vai passar pelo 0, só que ele não vai parar. Por inércia, ele vai continuar. Quando ele começar a continuar, ele vai começar a comprimir essa mola, o deslocamento vai estar para a esquerda, para cá, só que a força elástica vai estar querendo levar ele para o 0, para a direita. Mais uma vez, força e deslocamento contrários. E aí ele vai comprimir a mola até chegar em menos x, depois ele vai voltar. Quando ele estiver voltando de menos x para 0, mais uma vez você vai ter deslocamento e força elástica para o mesmo lado. Como é que a gente resume isso? Simples. Nessas idas e vindas, eu tenho duas situações. Eu tenho deformações e eu tenho restituições. O que são deformações? É deformando a mola. O que são restituições? Levando a mola para a posição relaxada. Então, a dica geral é, sempre que eu estiver deformando a mola, esse trabalho vai ser resistente, negativo. Então, o trabalho da força elástica vai ser negativo na deformação da mola. E ele vai ser, o trabalho da força elástica vai ser positivo na restituição da mola, que é quando a mola estiver voltando para a posição relaxada. Então, aqui é mais ou menos. Aí você vai dizer, Pietro, e se eu tiver um deslocamento em que eu vou desenhar agora uma bolinha, só para ficar mais fácil. A posição 0 agora ó, é aqui, e o cara está saindo de um x1 para um x2, por exemplo, aqui. Vindo daqui para cá, deslocamento para cá. Ó. E, obviamente, a força elástica contrária, porque está apontando para o 0, né? A gente já sabe que o trabalho realizado por essa força elástica vai dar negativo. Como é que calcula o trabalho agora indo de x1 para x2? Nesse caso, pessoal, aí eu vou ter aqui, ó, o trabalho da força elástica para ir de x1 até x2 vai ser simplesmente o trabalho realizado pela força elástica na posição x1, que é a inicial, menos o trabalho realizado pela força elástica na posição x2. Se eu quiser generalizar, né, indo de uma posição inicial para a final, eu posso dizer que o trabalho realizado pela força elástica vai ser sempre 1 meio de kx0 ao quadrado, né, o kx0 ao quadrado sobre 2, que é a mesma coisa, menos 1 meio de kx ao quadrado. Lembrando que o 0 é para falar que é a posição inicial e aqui é para falar que é a posição final. Então, você sempre vai subtrair a inicial da final para calcular o trabalho realizado quando é uma posição que não é do 0, né? Porque no 0 não existe força elástica. Então, não precisava usar o inicial. Então, vai ser sempre o inicial menos o final, tomando cuidado com os sinais aí das grandezas. Lembrar que o trabalho da força elástica ele é sempre resistente
quando a mola está sendo deformada, e sempre motor quando ela está sendo restituída. Lembra que eu tenho dois tipos de deformação. Eu tenho a deformação de distensão, que é esticar, né? E eu tenho a deformação de compressão, que é comprimir. O contrário da compressão é soltar e deixar ela voltar, restituição. E o contrário da distensão é você soltar e deixar ela voltar, é outra restituição, né? Voltar para a posição relaxada. Legal? Vamos falar agora de potência para fechar a aula. A grandeza potência, pessoal, é uma das grandezas mais versáteis de física. Por que eu estou falando isso? Versátil quer dizer, serve para muita coisa. Na verdade, não é que serve para muita coisa. É porque ela é uma grandeza que ela é usada praticamente em todas as áreas da física. Em termologia, pode usar em ótica, ondulatória, eletromagnetismo, em eletricidade e em mecânica também. Então, por isso que é importante, provavelmente essa é a primeira vez que vocês estão aprendendo essa grandeza, por isso que é importante aprender bem ela. E eu vou retomar ela, vou falar dela também quando eu falar lá na aula de energia. Porque, como eu falei, trabalho e energia são grandezas relacionadas e potência tem a ver com uma e com outra. Então, vou falar de potência tanto aqui e vou retomar lá na aula de energia. Qual é a definição da grandeza potência? Bom, a grandeza potência ela é definida como a razão entre o trabalho realizado pelo tempo em que esse trabalho demora para ser realizado. Isso é que a gente pode chamar de potência média, né? Porque eu estou usando o intervalo de tempo ΔT. Eu posso ter a potência instantânea também, que é quando eu uso o limite dessa expressão, quando ΔT tende a zero. E aí eu uso o T distante, mas não precisa se preocupar muito com isso, não. Potência, de um modo geral, é trabalho realizado pelo tempo. Ou seja, a potência mede quanto um sistema realiza de trabalho pelo tempo. Não tem sentido falar em potência negativa. Potência é sempre uma grandeza positiva. Sempre, por mais que o teu trabalho dê um trabalho resistente, quando você colocar aqui, ele vai entrar como positivo. Qual a unidade de medida para medir potência no SI? Pois bem, a potência, a unidade de potência no SI é a unidade de trabalho, que é o Joule, pela unidade de tempo, que é o segundo. Essa razão, joules por segundo, nós chamamos de Watt, em homenagem ao grande engenheiro James Watt, que muitos dizem que foi o responsável por dar o estopim da Revolução Industrial Inglesa, né? Porque ele aperfeiçoou a máquina a vapor e tornou ela viável. Então é o James Watt e por isso a gente usa o símbolo, a letra W maiúscula, para simbolizar. Então a gente diz que a potência foi de 100 watts, 1000 watts, 200 watts. Existem outras unidades para medir potência. Por exemplo, o HP, que é o horsepower, né? Seria potência do cavalo. É uma unidade inglesa, de origem inglesa, daquela época da Revolução Industrial. E tem o CV, que é o cavalo vapor, que é uma unidade que é usada nos países de língua não inglesa e que também tem relação com o watt. O HP, por exemplo, é usado muito para a potência de maquinário, de bomba. Uma bomba de água, por exemplo, de meio HP, de um quarto de HP, de 1 HP. E o CV é usado muito na área de automobilística, né? Que você fala, a potência do carro, do motor é tantos cavalos, que é o CV. Potência, que é essa grandeza, ela mede isso, a quantidade de trabalho que um sistema, que um carro, que uma bomba realiza no tempo. A gente vai ver que trabalho e energia são grandezas equivalentes, então, de um modo geral, também posso falar que a potência mede a quantidade de energia gasta, consumida ou gerada no tempo. Quanto mais energia gerada por segundo, maior a potência. Quanto mais trabalho é realizado por segundo, maior a potência. E aí tem um exemplo bem interessante, por exemplo, que é quando você tem uma força aplicada ao corpo, que ela é paralela ao deslocamento, uma força constante, F, paralela ao deslocamento D, e você calcular a potência. Aí você vai dizer que a potência é o trabalho pelo tempo, trabalho é F, D, cosseno θ sobre ΔT. Como aqui o ângulo entre F e D é zero, o cosseno é 1, isso aqui vai dar FD sobre ΔT. Aí essa razão D por ΔT ó, é a velocidade instantânea, né? Então você pode dizer que se a velocidade for constante, a potência média vai ser força vezes eu troco distância por tempo por velocidade. Então é um resultado bem interessante. Outra aplicação interessante é a cachoeira, queda d'água, uma barragem de uma hidrelétrica, onde você tem uma massa d'água que cai em desnível H aqui,
eu preciso calcular essa potência dessa queda d'água aqui. Então, a potência aqui, ó, vai ser o trabalho, mais uma vez, só que é o trabalho do peso, né? Que é o peso que está fazendo essa massa de água cair. Então, vai dar o trabalho do peso sobre o tempo. O trabalho do peso é mgh sobre ΔT. Normalmente, você tem essa razão aqui, ó, massa por tempo, que é a quantidade de massa que cai naquela cachoeira por tempo. Na verdade, normalmente você tem até a vazão, né? Que é o volume por tempo. A vazão é volume por tempo. Mas aí, como é água, você transforma massa, volume por tempo em massa por tempo, tendo a densidade da água, a massa específica da água, que é 1 normalmente, né? 1 grama por centímetro cúbico. E aí vai, aí você troca aqui pela densidade, joga aqui, bota massa por volume, e aí você tem aqui a vazão mássica vezes a gravidade vezes a altura. Então, outra aplicação interessante, usando cachoeira. Se vocês pegarem qualquer livro de física de ensino médio, ele vai ter esses exemplos aí, tanto da que eu falei da força constante para calcular a potência, FV, como da vazão em uma barragem de uma hidrelétrica ou de uma cachoeira, por exemplo. Tá? Então, uma coisa legal aqui também é a gente falar de rendimento. Eu vou retomar também isso aqui quando eu falar de energia, mas eu vou falar aqui anteriormente também. O que é o rendimento? Rendimento, a gente usa essa letra grega, chamada de eta, ou eta, como alguns chamam. E o rendimento, como o nome já diz, ele mede quanto do sistema está sendo rendido em matéria de energia. Deixa eu explicar melhor. Qualquer sistema físico real, ele tem uma potência que ele necessita para funcionar, para existir. A gente chama de potência total. Uma potência que ele vai transformar em alguma coisa, a gente chama de potência útil, que é a que você utiliza, e parte da energia ou do trabalho é desperdiçado uma potência que a gente chama de potência dissipada, que é o mesmo que perdida. Por exemplo, uma lâmpada de, sei lá, de LED de 20 watts ou 21 watts, e a potência. Essa é a potência total dela, é quanto ela consome de energia elétrica da rede por segundo. Quantos joules por segundo ela consome da rede elétrica. Quando você liga ela consome 21 joules por segundo. Só que será que desses 21 joules por segundo que ela consome, ela transforma tudo isso em luz visível? Não. Ela transforma 20 watts em luz, vamos supor. 1 watt ela está perdendo em forma de calor. Claro que se você comparar a lâmpada LED com uma lâmpada fluorescente ou até aquela incandescente de antigamente, a incandescente ela tem uma potência dissipada muito maior até. Então, como é que eu calculo o rendimento de qualquer sistema físico, dessa lâmpada, por exemplo? O rendimento, que é essa letra eta, ele é simplesmente quanto eu utilizo sobre o total que eu gasto, ou seja, a potência útil pela potência total. Então, se o meu sistema, vou dar o exemplo da lâmpada de novo, entra nessa lâmpada aqui, né? Então aqui é a minha lâmpada, ela consome da rede uma potência de 21 watts. Desses 21 watts, ela gera 20 de luz. Então aqui é o que ela consome da rede. E ela desperdiça, ela perde 1 watt, né? Porque 20 mais 1 tem que dar o 21. Isso aqui ela perde, ela dissipa. Qual seria o rendimento dessa lâmpada? Seria o que ela utiliza, que ela gera 20, sobre o total que é 21. Fazendo na calculadora aí, ó, isso dá aproximadamente 0,95. Se eu quiser transformar isso em porcentagem, 95%. É um senhor rendimento. Professor, 95% é um senhor rendimento. Tem sistemas reais, com motores de carro a gasolina ou a álcool, por exemplo, que o rendimento está abaixo de 30%. Significa que você só utiliza 30% daquilo total que você gasta. Se você fosse medir o rendimento de uma lâmpada incandescente, aquelas lâmpadas de antigamente, que eram assim, ó, tinha um filamento de tungstênio, né? O processo de geração de luz é completamente diferente da lâmpada LED, é um semicondutor. O rendimento aqui é muito mais baixo, não é à toa que essas lâmpadas aqui, para iluminar um pouquinho, nós temos que ter uma potência de 100 watts
Aí, às vezes, você pega uma lâmpada LED daquelas que vem no supermercado, em armazém de construção, e você vê na caixinha assim, potência 21 watts, equivalente a uma lâmpada incandescente de 100 watts. Então, veja que diferença. É como se ela dissesse, ela gera a mesma quantidade de luz que uma lâmpada incandescente de 100 watts, só que com uma potência de 21 watts. Ou seja, essa aqui, ela gasta da rede elétrica 100 joules por segundo e a lá a LED gasta só 21 joules por segundo. Qual é melhor usar? A LED, que ela vai gerar a mesma quantidade de luz. A potência útil é a mesma. Se a potência útil aqui fosse 20 watts, né, equivalente ao que eu chutei lá da lâmpada LED, faz as contas aqui, quanto é que daria aqui? Então, a potência útil aqui daria 20 watts. Quando eu fosse fazer aqui, ó, rendimento, potência útil pela potência total, que é 100, isso aqui daria 0,2, que em porcentagem quanto é? 20%. Olha o rendimento da lâmpada, dessa suposta lâmpada incandescente para a lâmpada LED. 20% contra 95%. Por isso que é melhor você trocar todas as lâmpadas da sua residência, do seu estabelecimento comercial, da sua indústria, por LED. Além do mais, ela dura mais. Ela tem uma durabilidade maior. Então, isso é um exemplo de onde se usa a grandeza rendimento. Pode se usar em qualquer sistema, até no corpo humano, né? A quantidade de energia que você consome e que você desperdiça. Perceberam que o que a gente fez aqui foi decompor a potência total em potência útil mais dissipada? Isso também sempre vai ser válido, tá? A potência total sempre vai ser a soma da útil mais a perdida. Vocês vão aprender em termodinâmica, não existe nenhum sistema físico real que tenha rendimento 100%. Então, isso é uma lei do universo. É impossível você ter qualquer sistema físico, uma máquina, um ser biológico, qualquer coisa que utilize 100% da energia que consome. Não. Infelizmente, sempre vai haver uma parcela dissipada. E o desafio da engenharia é transformar essa parcela dissipada num valor cada vez menor. Mas aí tem a relação custo também, né? Se você usa materiais muito caros, muito avançados, aquele produto que você vai vender, às vezes é tão caro que se torna inviável ser vendido comercialmente. Então tem esse peso aí que a indústria tem que pensar sempre entre custo e rendimento. É um negócio bem interessante se a gente for a fundo nisso. Mas é só para mostrar a vocês um exemplo de como essa grandeza potência tem importância e quando a gente fala em rendimento, isso também tem importância na nossa vida do dia a dia, cotidiana, tá? Espero que vocês tenham entendido. Revisem mais uma vez essa aula, anotem, estudem, bons estudos e até a próxima aula. Fui!